Bem-vindos ao canal Café com Leitura e Você. Vamos dar sequência hoje no nosso livro Ame Como Se Nunca Tivesse Sido Ferido, capítulo 8. E nós fomos um. Casamento foi ideia de Deus. Você pode encontrá-lo no início e no fim dos desígnios de Deus para a humanidade. O primeiro livro da Bíblia começa com um casamento no Jardim do Éden entre Adão e Eva. O livro do Apocalipse está perto do fim de mais um casamento, a ceia das bodas do Cordeiro. 2 são melhores que 1. Casamentos saudáveis ainda são a maneira pelo qual Deus constrói sua igreja e exerce sua influência sobre o mundo perdido e moribundo. Saiba que Deus tem um propósito para seu casamento e Ele tem interesse em vê-lo ter sucesso. Do outro lado está um ataque à família e ao casamento que não pode ser negado. Nosso inimigo tem uma agenda muito determinada e destruir o seu casamento está no topo de sua lista de coisas a fazer. Muitos crentes estão perdendo essa batalha não porque ela não possa ser vencida, mas porque eles não podem ver o caminho para a vitória. A boa notícia é que para cada assassino de casamento e para cada montanha que o inimigo constrói para desencorajá-lo, um Salvador está pronto para protegê-lo. Se você está se esforçando para reacender uma conexão com seu cônjuge, ou está tentando manter o que resta do seu casamento, tenha coragem. Deus promete remover toda a montanha e desviar toda a flecha do inimigo. Lembre-se, às vezes, quanto maior a batalha, maior a vitória. Em nossa primeira temporada de casamento, Carice e eu descobrimos o quão diferente éramos. Foi tão ruim um dia que minha esposa disse à mãe que queria voltar para casa. Graças a Deus por uma sogra piedosa. Ela disse a Carice, absolutamente não. Ela exortou a nós dois que precisávamos ficar nisso e trabalhar através de nossas diferenças. E ela nos disse que estávamos sendo egoístas. Ela estava certa e com o tempo Carice e eu resolvemos essas coisas. Divórcio não é uma opção. Ao longo dos anos, aprendi que o valor principal, número 1, que Carice e eu compartilhamos é que o divórcio nunca será uma opção. Essa realidade muda tudo, especialmente a maneira como você termina uma discussão. Deus não poderia ser mais claro sobre o compromisso do casamento na Bíblia. Ele odeia o divórcio. Veja Malaquias capítulo 2, versículo 16. É simples assim. Em Mateus capítulo 1, versículo 6, Deus escreveu o nome de Urias na árvore genealógica de Jesus ao se referir a Batseba como a mãe de Salomão, que também havia sido esposa de Urias. Quando este texto foi escrito, Urias estava morto há muito tempo, assim como Davi, que mais tarde se tornou legalmente marido de Batseba. Além disso, quando o profeta Natã chamou Davi por seu pecado depois que Urias foi morto, ele também se referiu a Batseba como a esposa de Urias, embora na época Batseba e Davi fossem casados. Isso me faz pensar se é possível entrar em um casamento reconhecido na terra, mas não no céu. A pergunta pode ofender alguns de vocês. Não pretendo condená-lo se você for divorciado. Deus te ama e te perdoa. Eu simplesmente quero desafiar aqueles que são casados ou vão se casar a entender o quão importante é um compromisso matrimonial. O casamento não é um teste. Deus não projetou esta aliança para você brincar de casinha e esperar o melhor. Jesus nos disse que fora do adultério, abuso físico ou abandono, somos chamados a resistir, por bem ou por mal. Carice e eu temos um casamento de verdade e levamos vidas reais como a sua. Tivemos alguns argumentos reais de derrubar e arrastar, assim como você. Isso se chama ser um ser humano com uma mente própria. Mas determinamos em nossos corações há muito tempo que naqueles tempos de desacordo, mágoa ou raiva, não nos definiriam. Nem eles iriam acabar com o nosso casamento. Nós estávamos indo para colocá-lo para fora através de grosso e fino. Uma caverna de casais. Uma passagem notável das Escrituras menciona uma caverna comprada por Abraão. Então Abraão curvou-se diante dos heteus e disse: já que vocês estão dispostos a me ajudar desta forma, seja gentil e peça a Efron, filho de Zoar,
que me deixe comprar uma caverna em Macpela, no final do seu campo. Pagarei o preço total na presença de testemunhas, então terei um local de sepultamento permanente para minha família. Está no livro de Gênesis, capítulo 23, do versículo 7 ao 9. A Bíblia nos diz que depois que Abraão comprou essa caverna, ele enterrou sua esposa nela quando ela morreu. As Escrituras também mencionam que além de Sara, Abraão, Isaque, Rebeca e até Jacó foram todos enterrados na mesma caverna. Macpelah, o nome dessa caverna, significa duplo, a caverna do duplo ou a caverna dos casais. Como mantemos nossos casamentos juntos e chegamos à caverna dos casais? Adão e Eva são o primeiro casal sobre o qual podemos ler na Bíblia. Deus fez deles o exemplo para todos os outros casais que escolhem segui-lo. Depois de ter criado o homem à sua imagem, ele declarou: "Não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe seja adequada." Gênesis capítulo 2, versículo 18. A versão King James usa a frase "ajuda a entendê-lo." Quando Deus trouxe Eva e Adão, Adão disse: "Finalmente, este é o osso do meu osso e carne da minha carne." Versículo 23. É importante notar que Deus não lhe deu outro homem, nem ele lhe deu 3 mulheres. Ele fez o primeiro casal masculino e feminino. Deus descreveu Eva como uma adjuntora idônea. Gosto de pensar em ajudante como alguém que constrói uma ajuda divina. Esta foi a razão pelo qual Deus criou Eva. Ela era a ajuda espiritual de Deus para Adão em um pacote divino. Deus olhou para o homem e anunciou que a necessidade número 1 do homem não é a necessidade de procriar. Sua necessidade número 1 é a ajuda divina. Se ele vai cumprir o chamado, propósito e plano de Deus para a sua vida, ele vai precisar de ajuda divina. Sua ajuda divina. As mulheres são multiplicadoras e incubadoras. Elas aumentam qualquer coisa que você dá a elas. Se um homem dá uma semente a uma mulher, ela incuba, multiplica, aumenta e 9 meses depois lhe devolve um bebê. Se ele lhe der a uma mulher seu apartamento de solteiro, depois de se casar com ela, ela o incubará, multiplicará e vai aumentá-lo. Ele recebe móveis, recebe cortinas, recebe mais do que apenas uma casa. Ele ganha uma casa. Vou me dirigir especificamente aos homens no próximo capítulo, mas por enquanto quero que vocês saibam o seguinte: vocês vão ganhar ou perder suas batalhas dependendo de terem ajuda divina ao seu lado. Você precisa de ajuda divina orando por você quando for para o seu trabalho. Você precisa da ajuda divina para ajudá-lo a criar seus filhos. Você precisa da ajuda divina para construir essa carreira e esse negócio. Se você é um homem casado e não tem sua esposa ao seu lado, a ajuda divina de que você precisa não estará lá. Imagine um momento em que você é capaz de comemorar algo que você fez que se tornou um sucesso. Se você começar a ignorar ou menosprezar sua esposa ou agir como se tivesse feito tudo sozinho, você precisa parar e lembrar que ela é a sua ajuda divina enviada por Deus. Homens, valorizem suas esposas. Aprecie-as, ame-as. Não importa como seja seu relacionamento agora, sua esposa será a sua assistência divina. A maneira como você a trata determinará como Deus ouve suas orações. Seja qual for o pequeno sucesso que eu tive, o impacto que minha esposa teve nele foi profundo. E alguns não percebem isso. A verdade é que sem a ajuda divina de minha esposa, nosso ministério não estaria aqui. E eu certamente não estaria escrevendo este livro. Eu não quero uma caverna de homem. Eu quero a caverna de um casal. Eu quero continuar fazendo a vida com Chris. Ter amigos e hobbies é importante, mas muito mais importante é chegar à caverna dos casais. Esposas, quero dizer que vocês são importantes. Falarei mais com vocês, mulheres, no próximo capítulo. Por enquanto, eu quero te dizer isso. Você importa. Seu marido precisa de ajuda divina em um pacote humano, e você é esse pacote.
Você pode fazer a diferença se seu marido ganha ou perde na vida porque você é a ajuda divina. O Salmo 127, versículo 1 diz: a menos que o Senhor construa uma casa, o trabalho dos construtores é em vão. Quando o Senhor constrói a casa de um casamento, então o casamento é construído para durar. Cada cônjuge está lutando juntos, orando juntos, sonhando juntos, seguindo a vontade do Senhor juntos, criando filhos juntos e vivendo a vida juntos. Essa é a altura máxima que você pode alcançar em um casamento. Como sobreviver às estações mais difíceis? Se você vai ter sucesso em seu casamento, você precisa aprender alguns segredos para superar seus momentos difíceis. O que você faz quando o seu 401k cai como um ovo de galinha alta? O que você faz quando é demitido e não tem renda? Acho melhor especificar aqui que esse 401k aqui nos Estados Unidos é como se fosse o tempo de casa de trabalho no Brasil. O que você faz quando seu cônjuge é afligido por depressão ou doença? O que você faz quando sua família está cercada? Como você ama seu cônjuge como se ele nunca o tivesse machucado? Eu amo estudar Davi na Bíblia porque ele era uma pessoa multidimensional. Ele nem sempre estava feliz. Ele experimentou uma gama completa de emoções e lidou com muitos altos e baixos. No momento em ele estava no topo do mundo. No próximo, ele sentiu como se o mundo tivesse desmoronado sobre ele. Você pode atingir uma temporada de casamento em que tudo está indo tão bem que faz com que todos os problemas pequenos que você tenha pareçam nada. Descobri que são as estações difíceis, porém que definem o que é difícil. Durante esse tempo, sua perspectiva muda. Certa vez vi um pastor ilustrar esse ponto deitando-se no chão e prostrando-se. Quando você está tão baixo, tudo parece diferente, fora de ordem, até mesmo e maior do que você quando você está em pé. Se você está enfrentando uma batalha em seu casamento, se você e seu cônjuge não podem concordar com uma questão importante, ou se você está lidando com um filho rebelde, ou está lutando contra uma doença, vício ou problemas financeiros, eu tenho boas notícias. A justiça de Deus e sua misericórdia são tais que ele põe fim às trevas. Veja Jó, capítulo 28, versículo 3. Você está passando por uma temporada. Você não recebeu uma sentença. Eu gostaria de oferecer 4 chaves para ajudá-los a amar seu cônjuge durante esses tempos difíceis. Primeira, atravessar juntos o vale do problema. O negócio é o seguinte: no casamento, vocês ficaram bravos e zangados um com o outro. Você vai ofender e ser ofendido. Você vai ouvir palavras duras e falá-las. Você vai dar nos nervos de seu cônjuge e o seu cônjuge fará o mesmo com você. Quando atravessamos o vale do problema, não pegamos nossas escovas de dentes, saímos pela porta e dizemos que acabou. Nós alcançamos, pegamos cada um a mão do outro e continue buscando a Deus. Mesmo nas épocas mais baixas do casamento, Deus sempre abrirá uma porta de esperança. Eu não me importo com quão ruim isso fica. Eu não me importo com quão escuro fica. Eu não me importo com quantos demônios você está lutando. Não me importa quanto pecado tem entrado em sua casa. Há uma porta de esperança em cada vale de problemas conjugais. Pesquisas mostram que, estatisticamente, os casais mais felizes são aqueles que estão casados de 30 a 35 anos. Normalmente leva os primeiros 9 a 17 anos para as pessoas morrerem para si mesmas. É por isso que a maior porcentagem de divórcio ocorre durante os primeiros 9 anos de casamento. Você precisa entender que alguns dias são bons e alguns dias são difíceis. Você deve determinar a mantê-los juntos. Segundo, vá mais fundo. Adoro conhecer recém-casados. Não quero perder o mesmo vínculo romântico com Clarice, mas os sentimentos não duram. A única maneira de qualquer um de nós se manter unido na vida e uns com os outros é continuar aprofundando-se cada vez mais em Jesus. Cresça sua fé como um casal. Orem juntos, leiam a Bíblia juntos, adorem juntos. Quando a vida acontece, quando as tempestades vêm,
quando as ofensas vêm, quando os sentimentos se machucam, temos algo maior para nos manter unidos. Não permitimos que provações, problemas, questões e outros tipos de problema nos detenham. Aprofundamos em Deus. Jesus é a resposta. O que quer que esteja perturbando seu casamento, Ele pode mudar isso. Determine-se a sair de sua vida difícil de temporada juntos até a caverna dos casais, sem desistir. Vá mais fundo em Jesus, não importa o que a vida traga. Terceiro, acredite no seu destino como casal. Assim que Davi foi ungido rei de Israel por Samuel, ele começou a enfrentar batalhas. Seus irmãos o rejeitaram, um leão tentou matá-lo, seguido por um urso. Então veio Golias. O rei reinante Saul ficou com ciúmes e tentou matá-lo. Quando Saul falhou, seu exército perseguiu Davi por anos. As batalhas nunca pararam. Todos esses problemas pareciam assustadores e injustos para Davi. Mas uma verdade espiritual estava em ação, que ele simplesmente não conseguia ver. Davi não estava sofrendo uma série de injustiças e eventos infelizes. Em vez disso, Deus estava preparando Davi para ser rei. Davi estava treinando para reinar. O mesmo princípio se aplica à sua vida. Você não passou pelo que passou por causa de uma série de coincidências infelizes. Deus tem preparado você para uma missão. Deus está te levando mais alto. Todo casamento passa pelo estágio de prazer e todo casamento passa pelo estágio de desilusão. Mas se vocês persistirem, se continuarem amando um ao outro, se conduzirem em perdão, humildade e honestidade, passarão da fase de prazer, passando pela fase de desilusão, até a fase do destino final de um casamento. Se eu tivesse me casado com qualquer outra garota no mundo, teria perdido o destino que Deus tinha para Chris e eu. Ela tinha que ser a única. Deus a colocou comigo e eu com ela. Ela tinha que ser a única. Acredito que o casamento é mais do que apenas duas pessoas se apaixonando. Quando Deus está verdadeiramente no centro de um casamento, o destino está ligado a Ele. Meus filhos têm um destino. Minha família tem um destino. Nossa igreja estava esperando por mim e Chris e esse era nosso destino. O destino do seu casamento está em jogo. O destino do futuro dos seus filhos está em jogo. O destino do propósito de Deus para a sua vida está em jogo. Quarto, não desista. Não perca o seu caminho. Não caia de lado. Deus não o deixou despreparado para a sua época difícil. Se você está passando por um momento desafiador, se está se perguntando se algum dia voltará a amar seu cônjuge da mesma maneira, espere. Se você não desistir e trabalhar em seu casamento, Deus o encontrará lá e abrirá um caminho, mesmo quando parecer não haver caminho. Você e eu temos freezers em nossas casas. Você coloca as coisas lá que você quer comer mais tarde. Você não guarda alimentos porque eles não são valiosos ou você não os quer. Você só quer em outro momento. O mesmo é verdade em nossa caminhada com Deus. Se você está passando por um congelamento profundo e parece que foi abandonado por Deus, não é que Deus não o ame. Ele está apenas dizendo, mais tarde, não agora. Você vai passar para outra temporada e eu estou preparando você para isso. Você atingirá níveis que nunca atingiu antes e fará coisas que nunca fez antes. Você vai conhecer a alegria como nunca conheceu a alegria antes. Você vai sonhar sonhos que nunca sonhou antes. Mas é mais tarde, não agora. Não desista do seu cônjuge. Não desista do seu casamento. Deus tem grandes planos para você e aquele com quem você se casou. Grande ideia. Há uma porta de esperança em cada vale de problemas conjugais. Que lindo esse capítulo, né? É muito bom. E a minha oração hoje é que Deus possa e continue nos dando estratégias nos nossos casamentos para que a gente possa superar as diferenças uns dos outros, para que a gente possa entender quando o nosso cônjuge está naqueles dias difíceis
que a gente possa aprender a ficar caladas, porque também tem a hora certa para a gente falar. Então, se seu marido chegou em casa nervoso, preocupado, agitado com alguma coisa, fica quieta, deixa a poeira baixar, não vá levar mais problema para ele, deixa, mesmo se você tiver algo importante para falar com ele em relação aos seus filhos, não vai estressá-lo agora, para tudo tem o tempo e a hora certa.